Amigos, espero que estejam todos bem e hoje nós vamos falar um pouco sobre os homens com que a princesa Diana se envolveu romanticamente ao longo da vida dela. Paixões, namorados e até amantes. Só abrindo um parênteses aqui, hoje mesmo eu estava revendo os comentários em algum dos meus vídeos, onde eu digo que a princesa Diana teve sim vários casos extraconjugais, e alguns desses casos foram com homens casados, e eu vi que muita gente ficou surpresa. Muita gente não sabia que a nossa querida princesa Diana tinha um lado sombrio, digamos assim. Mas a história não menciona muito, porque sempre foi importante para a narrativa transformar a princesa Diana em uma lenda, um mito, uma princesa perfeita. Mas ela não era perfeita, ela era humana, cheia de defeitos e falhas, assim como eu e você. Claro que para a princesa Diana nunca faltou admiradores, e é fácil perceber o porquê, não é? Ela era uma mulher deslumbrante, sempre elegante, com um ótimo senso de humor. Uma das razões pelas quais a princesa Diana foi tão bem aceita na família real foi justamente a ausência de escândalos em seu passado. Relatos até dizem que Charles foi seu primeiro namorado oficial. O que não é muito surpreendente, já que a Diana tinha só 19 anos na época em que ficou noiva com ele. Charles e Diana se casaram em 1981 e terminaram em 1996, logo depois de Diana soltar aquela icônica frase em uma transmissão ao vivo, abre aspas, havia 3 de nós nesse casamento. Diana se casou apenas uma vez, mas teve vários amores durante sua vida. E aqui estão alguns desses caras sortudos. Claro que eu não posso deixar de te pedir com muito carinho para você já deixar um like nesse vídeo. E se no final você gostar e ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever, que vai ser ótimo ter você aqui com a gente. E se você gosta do conteúdo e gostaria de apoiar o meu trabalho ou me pagar um café, você pode comprar um Valeu Demais aí embaixo, que vai ajudar demais o canal e me deixar muito feliz, tá bom? Agora vamos para os garanhões, entre aspas. Começando pelo príncipe Charles, claro. Todos nós já conhecemos essa história. O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, conheceu Lady Diana quando ele ainda estava namorando a irmã mais velha dela. Sim, Charles primeiro namorou a irmã da Diana. Muitos acham que a Diana meio que furou o olho da irmã, roubou o namorado dela. Mas a própria irmã da Diana disse que foi ela mesma quem apresentou os dois e sugeriu que eles namorassem. Então, Diana e Charles logo se casaram em julho de 1981, com menos aí de 6 meses de namoro. E foi uma cerimônia super luxuosa, digna de conto de fadas. Mas seu casamento, como nós já sabemos, estava mais para um pesadelo. Diana e Charles se divorciaram oficialmente pouco mais de um ano antes do trágico acidente que tirou a vida da Diana. Mas eles estavam separados por 4 anos, desde 1992. Mas se engana quem acha que Diana ficou chupando o dedo enquanto Charles se encontrava com a Camilla Parker, que era sua amante e hoje sua esposa. Não mesmo. É aí onde entra o Barry Albert. Em 1985, acredita-se que o Barry foi o primeiro amante da Diana. Ele era um policial do Esquadrão de Proteção Real, antes de ser designado para ser o guarda-costas da princesa Diana em 1985. Diana tinha 4 anos de casada apenas e Barry também era casado e pai de 2 filhos. Os dois eram bem próximos e logo começaram a surgir os rumores nos corredores do palácio de que os dois estariam tendo um caso, o que acabou levando à demissão de Barry apenas um ano depois. Mas por enquanto eram só rumores. Mas aí em 1987 o Barry morreu em um acidente de moto, que levou a várias teorias da conspiração que o povo adora, de que a morte dele havia sido planejada. E quem alimentou ainda mais essa teoria foi a própria princesa Diana, em um vídeo obtido pela NBC, onde apesar de não citar o nome dele, ela confessou, abre aspas, eu só ficava feliz quando ele estava por perto. E ela também descreveu a morte dele como o maior golpe da vida dela. Nessa fita, ela também disse que estava profundamente apaixonada pelo segurança e estava disposta a desistir de tudo e simplesmente ir morar com ele. A morte de Barry foi até reinvestigada durante o inquérito sobre a morte da princesa Diana, porém nada foi realmente encontrado. Então aí nós pulamos para 1986, com James Hewitt. James era um ex-oficial da cavalaria e comandante de tanque de guerra, também professor de equitação da princesa Diana.
Até hoje, ele é conhecido como o possível verdadeiro pai do príncipe Harry. James e Diana começaram um caso em 1986 que duraria 5 anos. Mas como eu já falei em um outro vídeo aqui, muitos teóricos acham que o romance começou muito antes. Eles se conheceram em um evento e Diana mais tarde confessou o romance na famosa entrevista da BBC de 1995. O caso aconteceu na mesma época em que estava sendo amplamente divulgado que o príncipe Charles estava traindo a Diana com a Camilla Parker, que já tinha sido namorada dele no passado. Então o romance dos dois foi basicamente exposto, muito conhecido por todos. Mas aí o James foi enviado para servir na Guerra do Golfo, o que fez com que eles terminassem permanentemente. Mais tarde, James e um ex-amigo e confidente da princesa Diana escreveram um livro e falaram sobre esse romance. O que teria deixado a princesa Diana muito triste, com o coração partido, segundo ela. Ela mais tarde revelou que estava muito apaixonada por James, mas ficou muito decepcionada com isso. James também tentou até vender as cartas que ele trocou com a princesa Diana, o que foi bastante criticado. E eu falo mais sobre James no vídeo sobre a paternidade duvidosa do príncipe Harry. Dá uma olhada aí. Aí nós pulamos para 1989, com James Gilby. Esse aqui ficou bem conhecido depois de uma fita gravada de uma ligação entre a princesa Diana e ele foi exposta. James era amigo de infância da princesa Diana, e logo quando surgiram os rumores de um possível caso entre os dois, Diana negou tudo. E ele nunca realmente comentou sobre o assunto, mas aí tudo foi exposto quando a fita vazou. Nessa ligação, ele dizia que queria envolver seus braços ao redor de Diana e abraçá-la. E chamava Diana de nomes bem quentes, só para maiores de 18. Nas fitas, a princesa Diana também reclamava muito do príncipe Charles e disse que ele tornava a vida dela uma verdadeira tortura. Pesado, hein? Então pulamos para Oliver Hoare, de 1992 a 1994. Para mim, esse aqui é o mais polêmico de todos. A Diana iniciou um caso com o Oliver, que era um negociante de arte e também 16 anos mais velho que ela, mesmo o Oliver sendo um grande amigo do príncipe Charles. Claro, também casado. Inclusive, ele e a esposa se hospedaram no castelo de Windsor em várias ocasiões. E no livro escrito por um ex-guarda-costas da princesa Diana, ele disse que ela se sentiu atraída por Oliver no momento em que o viu pela primeira vez. E o engraçado sobre eles é que o caso dos dois já estava tão na cara dura que uma noite, o alarme de incêndio do apartamento da princesa Diana dentro do castelo disparou. E quando os policiais correram para ver o que estava acontecendo, eles encontraram o Oliver escondido atrás de uma árvore, fumando um charuto. Outra vez, ele teria sido visto entrando no palácio de Kensington, dentro do porta-malas do carro da princesa Diana. Exatamente. E foi reportado também que a princesa Diana queria fugir com o Oliver e o pressionou a se divorciar da esposa, mas ele se recusou, não queria deixar a esposa, então terminou o relacionamento. Então aí, a princesa Diana, escuta só, ficou pé da vida e ligou para a casa dele 300 vezes em uma única noite. Quem imaginaria, não é? Parece que ela estava bem apaixonada. Oliver morreu de câncer em 2018. Will Carling, em 1995. Will jogava rugby pela Inglaterra e conheceu a princesa Diana em um de seus treinos. Ela ainda era casada com Charles e ele também casado com uma famosa apresentadora de TV. Will sempre negou o caso, mas a imprensa descobriu que Diana pedia aulas de treinamento privadas com Will, o que levou a muitas suspeitas. E todo esse alvoroço levou a um escândalo e também ao fim do casamento de Will. Ele ainda está vivo e hoje ele é casado com uma outra mulher. Agora vamos para Hasnat Khan. Espero que eu esteja pronunciando esse nome corretamente. De 1995 a 1997. Esse aqui é descrito por Diana como um senhor maravilhoso. Ele era um cirurgião cardíaco e pulmonar britânico-paquistanês e considerado por muitos como o grande amor da vida da Diana. Nessa época, Diana já estava separada do Charles, e o relacionamento dos dois terminou poucos meses antes da morte da Diana em 1997. Ele disse que amava muito a Diana, mas que tinha medo de ter um relacionamento com ela, porque nunca poderia ter uma vida normal se eles se casassem, já que ela seria para sempre muito perseguida por os paparazzis por ser a mulher que ela era.
Os dois teriam até considerado se mudar para o Paquistão, que era o país natal dele, mas acabaram por decidir que seria melhor se separarem, o que teria deixado a princesa Diana arrasada. Inclusive, ele participou do velório da princesa Diana em Londres, e muitas fontes relatam que Diana sofreu muito com o término dos dois. Dodi Al-Fayed, em 1997. Esse aqui dispensa apresentações, não é? Ele era filho mais velho do bilionário Mohammed Al-Fayed. Dodi era um playboy que já tinha namorado várias outras mulheres famosas, incluindo a Winona Ryder. Dodi conheceu a princesa Diana em uma partida de polo em 1986 em Windsor, enquanto ela ainda era casada com Charles. Mas nessa época eles não tiveram nenhum tipo de relacionamento, pelo que sabemos. E depois de divorciada, Dodi convidou a Diana, junto com William e Harry, para passar um tempo no seu iate no sul da França. O que aconteceu? E depois a Diana voltou ao iate dele sem os filhos, e um paparazzi tirou uma foto do casal se beijando, que ganhou as manchetes mundiais. Vocês podem até imaginar como foi. Mas o casal teve um romance muito breve. Depois de passarem um mês se divertindo aí no sul da França, em 31 de agosto de 1997, após um jantar no hotel do pai de Dodi em Paris, os dois entraram naquele carro e foram seguidos pelos paparazzi franceses, enquanto o motorista bêbado em alta velocidade colidiu o carro dentro de um túnel, matando assim a princesa Diana, Dodi e a si mesmo. Eu já ouvi vários relatos de que a princesa Diana teria iniciado esse relacionamento com Dodi apenas para tentar esquecer o Hasnat, que tinha sido o último namorado dela e que ela tinha sido muito apaixonada por ele. E que inclusive ela teria escolhido ele pela suposta semelhança étnica que os dois tinham. Mas nós nunca saberemos. Existem alguns outros rumores de romances, como um romance com o irmão do presidente Kennedy, aqui dos Estados Unidos, mas nenhum com provas o suficiente. Então assim terminou a vida amorosa da nossa querida e eterna Lady Di. O que vocês acharam de todos esses romances da princesa? Algum deles te surpreendeu de alguma forma? Deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece, é claro, de deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito, que vai ser ótimo ter você aqui com a gente, tá bom? Obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!